Lucas capítulo 15, no verso 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Verso 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros, outras versões dizem servos do meu pai, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. E pondo-lhe ele um anel na mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quantos de nós se perdemos nesta caminhada? Quantos de nós estávamos perdidos? E o Pai olhou para mim e para você de uma forma diferente, como as pessoas não olham. Porque as pessoas olham sua aparência, como o pastor falou aqui. Mas Deus olha para dentro do nosso coração. E Ele, olhando para dentro do meu e do teu coração, sabia que nós podíamos gerar frutos. Mas a partir do momento que nós nos posicionássemos, a partir do momento que nós nos colocássemos como um filho, e entendêssemos que sem Deus, sem o Pai, nós não somos nada. Sabemos que é uma parábola muito conhecida do filho pródigo. Vemos também que era um moço com pouca experiência. E essa experiência levou ele a tomar uma atitude que haveria uma consequência. Levou ele a tomar uma atitude que lá na frente iria gerar problemas para a vida dele. Iria gerar situações para que ele viesse acordar e despertar. E através dessa atitude que ele tomou, irmãos, houve um momento que ele se achou sem chão. Houve um momento que ele se achou num lugar que ele... O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com aquilo que eu tinha, que era meu como herança? Ou pelo menos... naquele momento que ele achava como herança, sim, era herança porque ele era filho. E todo filho, quando se tem um pai, e o pai tem alguns bens, tudo que é do seu pai, vai ser nosso, vai ser seu como herança.
Mas para se tornar herança, o nosso pai precisa morrer. E nós vemos aqui que ele tomou algumas atitudes, irmãos, que eu e você nós não devemos tomar como filhos. Ele cometeu alguns erros que nós cristãos, que nós como seres humanos, nós como filhos, não só filhos biológicos, mas filhos espirituais, filhos de Deus, nós não devemos tomar. Porque antes de eu e você tomarmos qualquer atitude, nós precisamos pedir direção de Deus para saber se Deus está de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Porque através de uma atitude minha e sua, vai haver consequências. E muitas das vezes pode chegar no momento, pode haver consequências que não vai haver mais tempo para nós voltarmos atrás. Não vai haver tempo de nós nos arrependermos daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós, naquele momento, pensamos em fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, porque Deus como pai, Ele quer o melhor para mim e para você. O meu pai, o seu pai biológico, Ele quer o melhor para mim e para você, por mais que muitas das vezes nós achamos que, Ele tem pegado muito no meu pé, Ele não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Mas você se perguntou qual é a consequência daquele pensamento seu, qual é a consequência daquela sua atitude? Porque, irmãos, jovens, tem atitudes que nós tomamos que não dá tempo de voltar atrás. Tem atitude que nós tomamos que é a primeira, muitas das vezes, e última nas nossas vidas. Então nós temos que pensar bem antes de qualquer coisa que nós vamos fazer nas nossas vidas. Porque antes de eu tomar qualquer tipo de atitude, eu preciso perguntar para Deus se aquilo que eu vou fazer, se o Senhor está comigo. Ou se eu vou perguntar para o meu pai se eu posso fazer aquilo, se ele concorda com aquilo que eu estou pensando, ou com aquela atitude que eu vou tomar. Porque depois que eu tomar essa atitude, eu não posso ficar acusando o meu pai, eu não posso acusar a Deus, porque é o que muitos de nós fazemos. Nós tomamos atitude sem pedir direção de Deus, e aí quando nós quebramos a cara, nós colocamos a culpa em alguém. Nós colocamos muitas das vezes a culpa no nosso irmão. Mas o irmão não foi lá orar comigo, mas o irmão não foi na minha casa. Mas você tem intimidade com o pai. Se você tem intimidade com o pai, você não precisa do irmão. Pelo contrário, você até precisa, mas tem certo tipo de atitude que é você e Deus. É você e Deus, é a intimidade sua com Deus. E muitas das vezes nós queremos colocar esse fardo na vida do nosso irmão, ou na vida de um familiar nosso. Sendo que eu e você, nós podemos fazer isso de que forma? Nos lançando aos pés de Deus, tendo mais intimidade com Deus, tendo um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou reconhecendo que Ele é o Pai da minha vida, que Ele é o senhorio da minha vida. E eu não vou tomar atitude sem antes pedir direção de Deus. E a proporção, irmão, de nós errarmos é muito pouca. É muito pouca. Ou é nenhuma. Porque muitas das vezes nós ainda pedimos direção de Deus. Deus fala que nós não devemos fazer, e nós agimos ao contrário daquilo que Deus tem falado. Mas se nós andarmos conforme aquilo que Deus tem para nós, se nós andarmos conforme aquilo que Deus tem falado, através das suas escrituras, nós vamos comer o melhor dessa terra. E esse jovem, a infelicidade, o erro dele, foi achar que, se ele pegasse os bens do pai dele, porque ainda era do pai, porque o pai não morreu, e ele achava que era dele, mas ainda era do pai dele. Ele achando que se o pai desse aquela parte que caberia a ele, ele iria viver uma vida maravilhosa para o resto daquela sua vida. Ele ia viver uma vida sem precisar de nada, sem precisar de ninguém. Sabe o que eu vejo nesse texto? Ele firmou seu coração nas coisas materiais. Ele firmou seu coração nas coisas que iludia aos olhos carnais.
E muitas das vezes é isso que acontece comigo e com você. O inimigo é tão sujo que muitas das vezes ele coloca algo nas nossas vidas ou na nossa frente para que nós venhamos esquecer daquele que nos chamou. Porque muitas das vezes nós olhando nos nossos olhos carnais, aquilo enche o nosso ego, aquilo nos satisfaz, mas é uma satisfação momentânea. E Deus não trouxe isso, Ele não quer isso para mim e para você. Se Ele falou que nós vamos morar no reino dEle, se Ele falou que nós vamos morar num lugar que não tem confusão, que não tem contenda, que não tem cobiça, irmãos, que nós vamos morar no reino eterno, por que nós firmamos o nosso coração nas coisas materiais? O porquê que nós firmamos os nossos corações nas coisas que são paixões momentâneas ou passageiras? E aí o pai, como um bom pai, entregou a ele a sua parte que cabia a ele. Pelo menos ele achava que cabia a ele. E aí ele saiu de casa. Como o texto nos fala, ele saiu de casa. E aí ele começou a levar uma vida como se eu posso, eu faço. Ele achou que o seu Deus era o dinheiro que ele tinha no bolso naquele momento. E na realidade era. E na realidade era. Porque ele estava vivendo uma vida fora da proteção do pai dele. Fora daquilo que o pai dele ensinou ele até aquele certo momento. Só que ele não pensou na consequência. Porque ele não tinha preparo nenhum. Além de não ter preparo, irmãos, tanto na sua área profissional, ele não tinha uma experiência ainda de vida mundana. Ele não teve uma experiência que ele pudesse ali naquele momento, quando ele estivesse passando por alguma circunstância, ele pudesse entender que eu não posso fazer isso porque isso vai causar danos na minha vida. Mas ele achou que não. E ali ele foi. Ele foi e começou a gastar todo o seu dinheiro. Aquilo que estava no seu bolso, ele começou a gastar de uma forma como se fosse o último dia da vida dele. Não é assim que muitos jovens falam? Eu vou curtir hoje como se fosse o último dia da minha vida. Então você tem uma perspectiva de vida muito rasa perante aquilo que Deus tem para você. Nós estamos tendo uma perspectiva de vida muito rasa. Porque uma pessoa de 17, 18 anos falar que quer viver a vida, aquele momento que muitas das vezes aos olhos dele é gostoso, falar que ele vai viver, ele vai experimentar aquilo ali como se fosse o último dia da vida dele. Mas e se não for o último dia da vida dele? Vai haver o dia seguinte. E aí eu e você vamos colher aquilo que nós plantamos. E Deus é tão misericordioso que ainda nos dá graça de nos guardar em algumas situações, para mostrar que Ele é Deus sobre a nossa vida. Ele chegou a um ponto, ele chegou no fundo do poço. Ele precisou chegar no fundo do poço para reconhecer que sem a presença do pai dele, sem os conselhos do pai dele, ele não ia conseguir seguir em frente. Ele não ia conseguir dar continuidade na vida dele. Porque acabou todo o dinheiro. Porque acabou tudo aquilo que ele estava firmado. E muitas das vezes, irmãos, Deus permite situações nas nossas vidas. Deus permite que eu e você passamos por situações para que nós venhamos despertar. Para que nós venhamos acordar e entender que se nós não estivermos debaixo de uma cobertura espiritual, se nós não estivermos debaixo da cobertura do Pai Celestial, nós somos presas fáceis. E Ele só está ali, ao nosso derredor, esperando este momento, para que possa tragar as nossas vidas.
Ele só está esperando um vacilo meu e seu, para que Ele possa tragar as nossas vidas. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que clamar e pedir para que o nosso Pai continue nos guiando, para que Deus possa continuar nos levando nessa jornada, nessa caminhada. Uma outra coisa que ele errou nesse texto foi quando ele desonrou ao pai dele. Ele cometeu um segundo erro. A partir do momento que ele perde a herança, que ele perde a herança que ele achava que era dele, isso nós podemos considerar que é uma falta de respeito com o seu pai. Sabe por quê? Porque a herança só cabe a mim e a você como filho quando nossos pais morrem. Então ele já estava matando o pai dele antes mesmo de morrer. Então ele faltou com respeito com o pai dele. Isso foi mais um erro que ele cometeu durante tomar posse daquilo que não é nosso. Daquilo que ainda não é nosso. Vai ser nosso um dia, mas ainda não é o momento. Porque quando for o momento certo, Deus vai trazer para você. Deus, nesse momento eu vejo Deus trabalhando na vida dele para capacitar a vida, a minha, a tua vida, para que quando for o nosso dia de receber aquilo que Deus tem para nós, nós devemos estar aptos a receber aquilo. Para que nós não venhamos desonrar a Deus. Porque dessa forma que ele desonrou o pai dele. E muitos de nós desonramos tanto o nosso pai espiritual, aquele que ora por nós, que quando nós recebemos uma bênção aqui na casa de Deus, nós saímos da presença, nós não vemos mais a igreja. Quando Deus abre uma porta para nós, nós não honramos a Deus mais, porque nós já se achamos o autossuficiente. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais estar na casa de Deus. Nós não precisamos mais orar a Deus. Nós não precisamos mais do nosso pai espiritual estar orando com nós. Porque a nossa autossuficiência, o nosso ego, o nosso eu, entra dentro do nosso coração, irmão, e começa a conduzir a rotina das nossas vidas. Começa a conduzir a rotina das nossas vidas para um lugar, para um poço sem fim. Para um poço que muitas das vezes não tem volta. Porque a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, no verso 12, fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que os nossos dias se prolonguem na terra. Se Deus fala isso para mim e para você, por que será que só para compor o restante do texto de Êxodo? Ou será que nós estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe como nós devemos honrar? Mas além disso, a Bíblia fala que se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, os nossos dias se prolongam na terra. Quem quer que seu dia se prolongue aqui na terra, irmão? Quem é filho de Deus aqui? Então nós devemos cumprir com o que está nas Escrituras. Nós devemos andar conforme as Escrituras nos falam, irmãos. E o pai dele ficou triste, chocado com essa atitude do filho. Mas eu creio, irmãos, se nós tivermos direcionado, através do Espírito Santo de Deus, tivermos direcionado com aquilo que Deus tem para nós, nós vamos colocar prioridade na nossa vida. Não é prioridades, é prioridade. Porque prioridades são várias. Quando você fala em prioridade, é uma só, que você trabalha em direção dessa prioridade. E a prioridade minha e sua é o Pai. A nossa prioridade é buscar a Deus primeiro. Porque se a palavra diz, buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que nós nos preocupamos com as coisas mundanas? Porque se nós buscarmos a Deus primeiro, eu creio que vai se cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu.
Se nós olharmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus não falha com a sua palavra. As promessas de Deus, tudo o que Ele prometeu dentro da Bíblia, se cumpriu. Se não se cumpriu é porque as pessoas não estavam posicionadas para receber aquilo que Deus tinha. E muitas das vezes, nós queremos colocar muitas prioridades e esquecemos de uma prioridade, que é Deus. Mas Ele buscou prazeres como prioridade na sua vida. O filho pródigo, ele buscou saciar a vontade da carne. Ele buscou prazeres em abundância que levava ele a pecar, a levar a ele a se distanciar mais daquilo que Deus, daquilo que o pai dele tinha para ele. Mas a satisfação egoísta dominava a vida dele, irmãos. O que eu quero dizer é que os prazeres da carne não satisfazem a nossa alma. Os prazeres da carne só vai nos distanciar da presença de Deus. Porque o pastor trouxe uma palavra aqui na terça-feira, em 1 de João, e aí eu comecei a meditar no livro de 1 de João, e fala assim, 1 João capítulo 2, no verso 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tudo aquilo que ele estava cobiçando naquele momento, não vinha da parte de Deus. Não vinha daquilo que o pai dele estava planejando para ele. Que nós viemos colocar os nossos planos, os nossos sonhos na mão de Deus. Que nós viemos colocar a nossa prioridade, para que Deus possa falar comigo e com você. Que nós vamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Nós vamos matar a nossa carne. Eu só posso matar a minha carne, você só pode matar a sua carne a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, a partir do momento que nós reconhecemos Ele como nosso Pai, e nós viemos ter uma intimidade com Ele, viemos ter um relacionamento. E eu só posso ter essa intimidade, esse relacionamento, a partir do momento que eu começo a renunciar, que eu começo a orar, que eu começo a clamar, que eu começo a matar a minha carne pouco a pouco. Não vai ser de uma hora para outra, mas nós temos que entender que nós devemos continuar caminhando. Nós devemos prosseguir. Nós devemos continuar em direção. E uma das coisas que ele também errou, que nós não devemos errar como filho de Deus, é desperdício. Ele desperdiçou aquilo que o pai dele havia dado para ele. O que nós temos desperdiçado? Ah, mas eu não tenho nada para desperdiçar. O seu tempo que Deus te deu, se você não glorifica a Deus, nós estamos desperdiçando. Porque se Deus criou os céus e a terra, Ele é dono de tudo. Ele é dono do tempo. Então, se Deus nos permitiu ter algum tempo, esse tempo nós temos que reservar. Nós temos que glorificar a Ele. Nós temos que exaltar a Ele como Pai. Porque a partir do momento que nós deixamos de desperdiçar o nosso tempo, irmãos, com coisas que nos distanciam de Deus, nós vamos entender quem é Deus. E aí aquele hino que nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus. Eu só posso conhecer a Jesus ou a Deus quando eu tiro um tempo para Ele e começo a meditar nas Escrituras. Eu não posso conhecer a Deus só de falância. Eu não posso conhecer a Deus em meia hora. Eu não posso conhecer a Deus em 2 horas, não. Isso é uma constância na presença de Deus. Essa é uma vida diária com Deus. Nós só podemos conhecer a Deus quando nós gastamos tempo ali com Ele. E você pode ter certeza que você vai passar a conhecer mais de Deus. Nós vamos conhecer mais de Deus quando nós nos colocamos. Aleluias. Uma outra coisa, um outro erro: confiar em pessoas erradas.
Tudo isso está aqui, irmão. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está ali. Ele confiou em pessoas que poderiam ajudar a ele, mas aquelas pessoas que ele achou que poderiam ajudar a ele naquele momento, só queriam usufruir daquele momento maravilhoso que ele estava vivendo. Para o mundo. Só queria gastar o dinheiro que ele tinha no bolso. Só queria usar um pouquinho daquele pó que ele tinha ali no bolso. Só queria beber daquele uísque que ele estava ali colocando naquela garrafa. Só queria usufruir das melhores mulheres porque ele tinha dinheiro no bolso. Então ele achou que ele poderia comprar tudo. Mas ele esqueceu que o dinheiro não compra a felicidade. E o dinheiro não compra a salvação. Por confiar em pessoas erradas, ele gastou tudo o que ele tinha e o que ele não tinha. E aí ele chegou ao fundo do poço e reconheceu. E reconheceu que deveria voltar. Processo. E esse processo foi que muitos de nós aqui passamos um dia. Ou muitos de nós estamos ainda passando aqui. Porque confiamos nas pessoas erradas. Colocamos o nosso coração no nosso poder aquisitivo muitas das vezes. Não pedimos direção de Deus. Só que tudo isso tem uma consequência. Tudo isso gera um preço. Porque quando Davi pecou, ele pagou o preço. Ah, mas ele foi o cara. Mas ele pagou o preço. E o preço doeu, irmão. Porque muitas das vezes o preço é um ente querido seu, que você mais ama dentro da sua casa. Mas Deus pode fazer isso? Pode. Deus permite, para que nós venhamos despertar. Deus permite muitas das vezes que aconteça as coisas comigo e com você, para que nós venhamos despertar. Com ele aconteceu pouco. Porque ele só foi comer aquelas bolotas ali com o porco. Ah, Renato, mas eu não teria coragem. Então não faça igual a ele. Faça diferente. Não cometa os mesmos erros que ele. Escreva diferente a tua história. Escreva diferente a tua história. Eu e você, nós não somos melhor do que ninguém, mas nós devemos escrever diferente a nossa história. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito, irmão. Nós não podemos viver uma vida achando que Deus tem que dar aquilo que nos pertence. Que nós devemos colocar o dedo na cara de Deus, apontar o nosso Pai Celestial e falar: é meu, eu quero. Eu vou para o culto na terça, eu vou para o culto na quinta, eu vou na escola bíblica, eu vou no culto no domingo de manhã à noite. E apontar o dedo na cara de Deus como se Deus fosse qualquer um. Pai, mas eu tenho orado a Ti. O Senhor falou que abriu uma porta para mim. Eu tenho orado a Ti, o Senhor falou que ia me abençoar de uma tal forma. Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem ouvido o teu clamor. Mas você não pode se apegar nessas coisas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Glorifica a Deus. Sabe por quê? Isso é passageiro, isso que nós pedimos. Isso é momentâneo, que muitas das vezes enche o nosso ego, mas isso tudo passa. O ferrugem come, o nosso dinheiro acaba, mas a glória de Deus é eterna. Quem quer morar na glória de Deus? Eu quero, porque eu sou filho. Ele me chama na Bíblia de filho. Quem é filho aqui? Só quem entende isso é quem é filho, irmãos. Só quem é filho. Quem não é filho não vai glorificar. Quem é filho não vai escutar a voz de Deus. Porque o filho rebelde não escuta nem a voz do pai, vai escutar a voz de Deus. Se eu não honro meu pai que eu estou vendo, como é que eu vou honrar a Deus que eu não estou vendo? Se eu não honro a minha mãe, se eu não honro os mais velhos, como é que eu posso honrar a Deus? Nós estamos trocando, invertendo os valores. Nos dias de hoje, as pessoas estão invertendo os valores. As pessoas entram dentro de casa como se fosse dona, sabendo elas que tem um pai e a mãe dentro de casa, que é autoridade sobre eles ali.
sobre as nossas vidas. Mas pelo contrário, entram dentro de casa querendo bater no pai, querendo bater na mãe, como se fosse dono da situação. Mas se você quer que seus dias se prolonguem na terra, comece a rever os seus conceitos. Nós precisamos rever os nossos conceitos como um filho. Irmãos, sabe o que me emociona quando eu estou lendo a Bíblia? É saber que Deus é tão misericordioso que Ele olha para mim e para você, mesmo eu e você falhando, pecando, Ele ainda olha para mim e para você e nos chama de filho. E nos dá mais uma oportunidade hoje de nos arrependermos. Eu sou pai. Eu sei o que é isso. E quem é pai sabe o que é isso. Mas antes de eu ser pai, eu fui filho. Eu sou filho. Então se você não é um bom filho, como é que você vai ser um bom pai? Se nós não formos um bom filho, como é que nós podemos ser um bom pai? E eu creio que ele aprendeu. Esse jovem, o filho pródigo, ele aprendeu. Mas ele aprendeu da pior maneira. Mas ele não teve só erros nessa jornada dele. Ele teve acertos também. Primeiro, humildade. De reconhecer que sem o pai dele ele não era nada. Ele teve a humildade de chegar no pai dele e falar: pai, pequei contra ti. Contra ti eu pequei. E quando Deus olha para mim e para você, quando nós chegamos na nossa humildade, quando nós lançamos nosso coração aos pés de Deus, e nós reconhecemos que nós temos errado, que nós temos pecado, Deus reconhece a nossa humildade perante aos pés dele, Deus trabalha ao nosso favor. Deus nos perdoa e segura nas nossas mãos e nos direciona de novo ao caminho dele. Deus nos direciona de novo àquele caminho que nós saímos, naquela rota, naquela jornada, que muitas das vezes nós estávamos andando certinho, mas por algum momento nós olhamos para a esquerda e olhamos para a direita e falamos assim: nesse momento que eu e você, nós saímos da presença de Deus. Quando nós começamos a olhar para o tamanho do nosso problema, quando nós começamos a olhar para o tamanho das nossas dificuldades, nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Nós esquecemos quem Deus é nas nossas vidas. Se Deus te trouxe até aqui é porque Ele ama a mim e a você. Se Deus nos sustentou até aqui é porque Ele ama a mim e a você, irmão. Mas nós precisamos fazer valer a pena o preço que foi pagado naquela cruz. Nós não podemos tratar a presença do Deus Pai de qualquer jeito. Nós não podemos tratar a presença do nosso Pai, quanto mais a presença de Deus, que é santo, que não tem pecado nenhum. Mas Ele deu o seu Filho, mesmo sem pecado, para morrer naquela cruz, por mim e por você hoje, para nós vivermos uma vida de qualquer jeito. Nós estamos matando Deus de Jesus de novo. Nós estamos crucificando Ele na cruz de novo. Cada pecado meu e seu que nós cometemos, nós estamos falando assim: eu estou matando Jesus de novo. Sabe por quê? Porque Ele é santo. E Ele não precisava morrer naquela cruz. Mas Ele foi como ovelha ao matadouro, quieta, calada, muda, para que eu e você viéssemos aqui, chegar neste culto e dizer que Ele é Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o nome do Deus Pai. Nós temos que santificar esse nome. Nós temos que honrar esse nome com a nossa humildade, com o nosso caráter, com a nossa postura de vida. Eu não posso honrar a Deus só aqui. Eu não posso honrar a Deus só na minha casa. Eu tenho que honrar a Deus em todos os lugares que eu passar. As pessoas precisam notar a diferença. Porque muitas das vezes, sem você abrir a boca, a pessoa quer saber: nossa, você é diferente dos outros que estavam com você. Você é diferente aqui na sua escola. Por que será que você é diferente? Porque a glória de Deus, o brilho de Deus habita na sua vida. É o brilho de Deus, não é eu, não é você. É o brilho de Deus que habita nas nossas vidas.
Mas para que isso aconteça, nós precisamos continuamente colocar lenha no altar, continuamente orando e buscando a Deus o revestimento da presença do Espírito Santo. Nós precisamos continuar buscando, como se fosse o último dia. Para Deus eu posso falar isso. Eu vou te buscar como se fosse o meu último dia, porque se Deus voltar hoje, nós temos que ter certeza onde nós vamos morar. Se você não tem certeza, nesta noite, Deus está te chamando.